Fala aí, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente falar sobre mais uma partida do Campeonato Brasileiro, Série B, né? A goleada do Botafogo sobre o Londrina por 4-0 no estádio Newton Santos. E que goleada, que atuação do Botafogo. Antes, porém, aquele convite de sempre. Tá aqui no Transamérica Esportes RJ, nosso canal no YouTube. Então, já tá inscrito? Dê o seu like aí, ative o sininho para você acompanhar todo o nosso conteúdo aqui. Bom, bora lá. 4-0 Botafogo sobre o Londrina. Essa goleada foi justa? Não, poderia ter sido muito mais. O Botafogo foi o dono da partida. O Botafogo mandou no jogo. O Botafogo simplesmente ignorou qualquer tentativa do Londrina de surpreender o time no estádio Newton Santos, partiu para cima e com algumas situações que merecem destaque. Primeira delas foi a estreia do Carlinhos como titular na lateral esquerda. Ele já tinha entrado bem na vitória sobre o Remo e hoje ele foi titular e modificou completamente aquele setor do campo para o Botafogo. Carlinhos foi um jogador efetivo. Carlinhos foi um jogador que, a todo momento, além de ser muito veloz ali pelo lado esquerdo, ele entra na diagonal, tenta finalizar, é um jogador que não se omite durante a partida, é um jogador voluntarioso. Então, méritos para a diretoria pela aquisição do Carlinhos. Modificou muito aquele setor esquerdo do Botafogo. E aí, fez subir de produção o Marco Antônio, né? Que vinha oscilando muito, vinha tendo algumas críticas. Marco Antônio jogou muito nessa goleada. Muito. Marco Antônio deu 2 elásticos, o tempo todo infernizando o setor defensivo do Botafogo. Aliás, o lateral direito, Elácio Córdoba, e o Simon, zagueiro, que inclusive é capitão do Londrina, esses dois jogadores eles vão ter pesadelos com o Marco Antônio, porque ele passava no meio dos dois com uma frequência absurda. E foi premiado, inclusive, com um dos gols do jogo, o Marco Antônio. Para mim, Carlinhos e Marco Antônio foram os destaques do Botafogo nessa partida. Aí vamos lá. Nós temos também jogadores como o Chay, que apanhou uma barbaridade com a conivência do árbitro do mato-grossense Paulo Henrique Volkov. Né? Ele simplesmente ignorou o rodízio de pancadaria dos jogadores do Londrina sobre o Chay, mas mesmo assim o Chay foi muito importante, chamava a marcação para si. Então o Botafogo, no conjunto da obra, foi muito bem. O Varley, apesar de ter as limitações técnicas que nós já conhecemos, teve presença na área, marcou 2 gols. E Volkov, né, ele simplesmente ignorou o rodízio de pancadaria dos jogadores do Londrina sobre o Chay, mas mesmo assim o Chay foi muito importante, chamava a marcação para si. Então o Botafogo, no conjunto da obra, foi muito bem. O Varley, apesar de ter as limitações técnicas que nós já conhecemos, teve presença na área, marcou 2 gols. Né? Então 2 gols do Varley, um do Marco Antônio e outro do Daniel Borges, lateral direito. No frigir dos ovos, Botafogo foi realmente merecedor dessa goleada. Poderia ter sido mais. Aqui no segundo tempo tirou o pé o Marco Antônio, depois foi substituído porque cansou, mas era a mola mestra naquele lado esquerdo junto com o Carlinhos, o Marco Antônio. E agora o Botafogo segue pavimentando um caminho muito natural à sua volta para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Ah, mas o Londrina teve um jogador expulso no primeiro tempo, Marcelinho. Mas, honestamente, a superioridade do Botafogo era tanta que não faria diferença nenhuma. Esse placar eu acho que aconteceria da mesma forma se tivesse 11 contra 11 em campo. Né? Então, parabéns aí ao Anderson Moreira por escalar o Carlinhos como titular. Já estava fazendo por merecer. Parabéns ao Anderson por montar essa equipe de uma maneira muito convincente, porque, por exemplo, o Londrina não teve praticamente oportunidades ofensivas na partida, mas nas poucas que teve, 3 vezes, e nas 2 últimas, já no final do segundo tempo, o Londrina, quando chegou, se deparou com 2 linhas de 4 do Botafogo muito bem postadas. E aí fica complicado, tanto que nas 2 tentativas nesse final de jogo, a bola acabou parando nos pés dos defensores do Botafogo, que saíram jogando com muita tranquilidade. Então o Botafogo não levou sustos, o Botafogo conseguiu se impor e o Botafogo caminha a passos largos para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Se antes o objetivo era entrar no G4, agora o Botafogo na segunda colocação está a 5 pontos do líder Curitiba e jogando o suficiente
para disputar o título da Série B desse ano. Então o Botafogo merece realmente os aplausos pela campanha que vem fazendo, com o Anderson Moreira, apesar do Anderson está suspenso, está punido, né? O Luiz Fernando está dirigindo o time dentro do campo, mas o Anderson e o Luiz Fernando, seu departamento de futebol, seus auxiliares, enfim, vem fazendo realmente um trabalho digno de elogios. Parabéns aí ao Botafogo, uma vitória mais que merecida e com um time extremamente dedicado e ciente das necessidades que tem na temporada. O principal objetivo, repito, é retornar à Série A, mas esse título já dá para ser mirado aí pela torcida botafoguense, ele é bem possível, galera. Os auxiliares, enfim, vem fazendo realmente um trabalho digno de elogios. Parabéns aí ao Botafogo, uma vitória mais que merecida e com um time extremamente dedicado e ciente das necessidades que tem na temporada. O principal objetivo, repito, é retornar à Série A, mas esse título já dá para ser mirado aí pela torcida botafoguense, ele é bem possível, galera. Valeu? Obrigado pela companhia. A gente está aqui no YouTube, Transamérica Esportes RJ. Se inscreva, repito, ative o sininho, dê o seu like. É bem legal pra gente, é importante pra gente manter essa interatividade. Até mais, tchau!